nunca vai te deixar, em nome de Jesus. Pode aplaudir este Deus. Este é o Deus que nós amamos. Este é o Deus que nos salvou. Este é o Deus que nós servimos e vamos permanecer até o final. Amém? Fala para o teu vizinho, vamos ficar até o final. Aí vamos ter um lindo lugar que se chama céu. Amém? Sem problemas algum. Amém. É maravilhoso quando nós podemos estar na presença deste Deus maravilhoso. Estou realmente muito feliz por cada um de vocês, que vocês não são de açúcar, porque se fosse de açúcar, teriam derretidos. Amém? Como é bom quando nós podemos estar na casa de Deus. Eu quero te motivar, nada pode nos impedir de vencermos, de avançarmos, mas para isso nós precisamos estar na casa de Deus. E hoje vamos falar um texto sobre Atos. Eu vou continuar com o mesmo tema, Deus nos ama até o final, porque senão Ele não seria Deus. E vocês conhecem, o livro de Atos foi lido, por isso eu vou continuar no livro de Atos. Lá podemos ver um tufão, aí uma tempestade, e nós vamos falar. Agora imagina só você mergulhar nessa tempestade, e Deus diz, mas eu estou contigo. Lembra-se quando Jonas, veio aquela tempestade, mas Deus tinha um propósito na vida de Jonas, como tem um propósito na sua vida e na minha. Era de evangelizar Nínive. E ele foi, primeiro relutou, desobedeceu, mas depois entendeu e obedeceu. E aqui nós também veremos algo muito interessante, alguns milagres que aconteceram por meio da fidelidade de um homem chamado Paulo. Atos capítulo 27, vamos ler os versículos 15 a 26. Atos 27, 15 a 26. Lá temos um farol. Este farol aponta para Jesus. Ele sempre tem um caminho para você. Não há tempestade, não há problema na vida que Ele não possa resolver. Não há doença, não é o desemprego, não é a insegurança. Tudo que passa talvez na sua mente, nós vamos falar sobre isso hoje. Tempestades que vem de uma hora para outra, mas Deus diz, eu estou com vocês. Poderíamos relatar muitos exemplos, só falar sobre como vencer as tempestades. Mas em Atos diz, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota ou ilha chamada Cauda, e a custo conseguimos recolher o bote, levantamos usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirta, arriamos os aparelhos e foram ao léu. Quer dizer, deixaram-se levar, simplesmente recolheram todos os aparelhos. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviamos o navio. Quem de nós não sabe o que é tormenta? Quem de nós não sabe o que é tempestade? E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança. Quer dizer, não havia mais esperança nenhuma de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, e disse, Paulo era o que um prisioneiro, diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, quer dizer, daquela ilha, aquela praia,
para evitar este dano, muitos danos e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós. Fala para o teu vizinho, nenhuma vida da sua família vai se perder. Eu confio neste Deus. Amém? Nenhuma vida vai se perder. E daí nos diz então, se perder, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, quer dizer, em Roma. E eis que Deus, por sua graça, te deu todas quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque foi dito, quer dizer, da forma como eu estou falando. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha ou uma praia. Aí nós podemos ver, Paulo, lembram-se só para recapitular, em Atos 9, Deus nos ama até o final. Porque Deus amou seu Filho, conforme ouvimos no domingo, porque Deus amou o Filho, seu Filho unigênito, de tal maneira que Ele deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu seu próprio Filho. Então, se Ele deu seu próprio Filho, também Ele, por sua vez, está cumprindo com o propósito. E Saulo, em Atos 9, para quem está anotando, é muito importante. Lá nos diz que Saulo teve um encontro com Jesus. Ele era um grande perseguidor do povo de Deus, dos caminhos, quer dizer, aqueles que serviam ao Senhor. Aí ele cai do cavalo e Jesus aparece a ele. E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele vai agora em tal lugar. Aí foi numa casa, ele orou 3 dias, sem comer, sem beber. Lá um homem que Deus levantou naquela hora, falou: você verá quanto é bom sofrer por mim. Nós veremos isso hoje numa das histórias, nos 24 anos que ele serviu a Deus. Mas também é o seguinte, ele pôs as mãos e ele foi... recebeu o Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo e ele estava pronto para a obra. Mas também nos diz a palavra que as escamas caíram. Agora não era mais Roma, agora era o reino dos céus, era Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus é se converter, receber a chamada, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e para servirmos a Jesus até o final, para recebermos a recompensa. Este é o propósito de Deus, são vidas, famílias, bairros, cidades. E é por isso que Deus, Ele pediu para ir para Roma, porque Ele tinha uma palavra para Roma. Porque Ele foi para Roma, para quem não conhece a história. Ele nos diz depois em Filipenses: eu saúdo a todos, principalmente os da casa de César. A única maneira de penetrar naquele império, era como um prisioneiro. E aí, cada 8 horas ou 4 horas trocava dos guardas. Eram 4 guardas, imagina só. E era Jesus 4 horas, mais 4 crentes em Jesus Cristo, era 6 vezes 4, 24, quer dizer, não sei quantos guardas tinha, mas diariamente eles se convertiam. E isto é importante, mas ele tinha agora uma igreja dentro do navio, com 267 pessoas. Eles precisavam ser salvos, porque Deus tinha um plano com eles. E eles se espalharam depois para toda parte, assim o evangelho foi levado, nos diz a palavra de Deus. Deus, então, mostra que o propósito dele é a salvação, a obediência à chamada e servi-lo até o final.
porque aí nós receberemos a coroa eterna, nos diz a Bíblia. Primeiro ponto, Deus nos surpreende enviando problemas. Se você quer a santidade ou a consagração, pode dizer assim, me envia alguns problemas, é a mesma coisa. Para nos santificar, para podermos crescer, são as lutas, porque elas nos levam mais perto de Deus. Nós vimos como os ventos eram fortes, eram tempestades, tufão, ventos, não podiam nem mais navegar, precisavam de jogar as coisas tudo no mar. Mas Paulo sabia que ele iria para Roma, e nós sabemos que nós vamos para o céu. Nós estamos aqui para evangelizar esta cidade. Paulo sabia que a última cidade era Roma, para ser evangelizada, assim aconteceu. E assim nós podemos perceber. Por isso, nós precisamos entender o seguinte. Existe uma história que diz o seguinte, que a galinha queria ser uma águia. Aí diz que falou pro dono, levou num penhasco, e soltou a galinha, ela se espatifou, não sobrou nada, só ossos quebrados, porque a galinha só cisca, só fica no chão, mas você é uma águia em nome de Jesus, aquela que voa alto, ela precisa das tempestades, ela precisa dos tormentos, ela precisa da chuva forte, como nos diz aqui o texto, porque ela precisa se limpar de tempo em tempo. Ela simplesmente, quando o bico cresce muito, ele dobra. Ela vai numa pedra, vai picando, ela quebra todo o bico, aquilo sangra, fica curtinho, senão ela morre de fome. Tudo isso, mas ela não desiste. Ela tem um prazer de passar pela tempestade, ela se limpa e ela faz isso com facilidade. Por isso você é uma águia em nome de Jesus. Fala para o teu vizinho, nós somos uma águia que Deus enviou, amém? Nós jamais vamos desistir, porque nós cremos no amor de Deus. A Bíblia nos diz muitas dificuldades, porque nós sabemos, a vida nos leva, não tem outro jeito para dependermos de Deus. Quando tudo vai bem, você tem um bom salário, ou um depósito no banco, ou seja o que for, mas você muitas vezes se esquece de Deus. Aí vem uma doença, vem um desemprego, vem uma dificuldade para dizer, opa, eu estou aqui, eu ainda estou vivo, eu estou no comando. Então note como Deus faz as coisas, nós precisamos disso. Essa turbulência, por quê? Nós somos surpreendidos pelas dificuldades, porque as dificuldades não respeitam as pessoas. A luta vem, ela não pergunta quem você é, se você estudou ou não estudou, aonde você mora, num barraco, ou numa cobertura, numa casa melhor, não interessa. O sofrimento vem, a luta vem, a dificuldade vem. E ainda mais, as dificuldades não respeitam a nossa vida, muitas vezes a família, querem penetrar na família para separar a família. É isso que nós vivemos no nosso país. São as finanças, é a corrupção, são as dificuldades, mas também fiz uma pesquisa, nunca se converteram tantas pessoas como agora no nosso país, porque estão procurando a presença de Deus. É a dificuldade que nos leva mais perto de Deus. Elas só respeitam uma voz, que é a voz do soberano, é a voz de Deus. Aquele Jesus, quando houve a tempestade no barco, os discípulos falaram assim, mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? É Jesus. Amém? Pode aplaudir. Este está contigo todos os dias, todos os momentos. E nos diz então a palavra de Deus, como nós precisamos realmente estar atentos. Sabemos aquilo que aconteceu no começo do ano, na nossa cidade. Não tinha o que fazer, porque a tempestade, as lutas são mais fortes, mudaram totalmente a nossa vida. Eu e da minha esposa, da nossa família, essa tempestade. Estava preparando o caminho que nós não entendíamos.
precisava derrubar paredes, no fundo, a tempestade, para podermos construir. E depois recebemos a notícia que não podia mais usar a escada por causa também da coluna da minha esposa. Agora estamos residindo no fundo. Então, e o pastor Arthur e a pastora Carla vão mudar na nossa casa. Notem, se não fosse a tempestade, nós não teríamos como ir lá no fundo. Não estaríamos preparados. Notem como Deus faz as coisas. E nós muitas vezes não entendemos na hora. Mas no amanhã nós vamos entender, porque é para o nosso crescimento. São momentos que o ser humano começa a depender totalmente de Deus. E a pessoa madura não desiste do caminho de Deus. Saulo falou, eu vou para Roma. E eles queriam na tempestade, quando o navio estava indo ao léu, nos diz a Bíblia, eles queriam matar os prisioneiros. Mas o comandante e o centurião, que era o chefe de uma igreja, que estava junto, simplesmente não queria que Paulo fosse morto, porque o propósito de Deus era Paulo em Roma. E essas 267 pessoas iriam ouvir da palavra de Deus. E isso significa nos problemas. Aí simplesmente nós começamos o quê? Eles jogaram fora. Tinha trigo. Parece mais que... Era mais ou menos 300 toneladas de trigo. Tudo foi jogado ao mar. Era o alimento deles. E Paulo nos diz no texto, se vocês não permanecerem no navio, vocês todos vão perecer. Está no texto, você pode ler em casa. Como é importante permanecer na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, porque Paulo era naquele momento um prisioneiro, mas agora estava se tornando um pastor, e o centurião, o comandante não queriam ouvi-lo. E aí o que aconteceu? Eles começaram a jogar fora as coisas. Era um dinheirão, era de muito valor, porque precisavam de esvaziar. E aquilo eu gostaria de dizer também, o que você precisa jogar fora hoje à noite. Eles aliviaram o navio. Tudo que estava dentro com as próprias mãos. E jogar fora também significa o quê? Vir na presença de Deus, no altar de Deus. E dizer, eu tenho uma dor. Eu tenho uma insegurança. Eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema de finanças, ou desemprego, ou seja, na vida conjugal, ou no emprego, na firma. Aquilo precisa ser jogado fora, para você deixar se encher com a presença de Deus. Por isso que eles aliviaram o navio, para que ele não quebrasse e todos iriam morrer. E Paulo falou, se vocês não permanecerem, todos vocês vão perecer. E quando nós não permanecemos no caminho de Deus, nós vamos perecer. O final será trágico. Quero animá-los. Não faltem aos domingos, não faltem na célula. Assim como nós vamos no serviço na segunda, na terça, com frio ou não, ou com chuva, assim é a casa de Deus. É na célula, na oração. E a pastora Carla falou domingo que devia se esvaziar para que Cristo pudesse nos encher. E desta maneira aliviar o navio. Porque Deus é o começo, Deus é o meio e é o fim. Ele sabe das suas necessidades. Aquilo você não vai ouvir em qualquer parte, mas na casa de Deus. É importante. E em segundo lugar, Deus nos surpreende enviando pessoas para orar e jejuar. No versículo 9, nos diz que eles jejuaram, eles oraram. Quem de vocês, na madrugada de hoje, acordou? Pode levantar a mão. Temos diversas pessoas, sabe por quê? Uma, porque Deus te acordou, porque eu também fui acordado. Aí eu comecei em São Martinho. E eu orei um por todos vocês, às 4 horas da manhã,
porque Deus me chamou, Deus me acordou. Isto é importante ouvirmos a voz de Deus. A oração, o jejum, nos leva a dependermos totalmente de Deus. Amém? Como Jonas clamou no ventre do peixe, e aí ele foi vomitado na praia. Quer dizer, mas depois que ele orou, depois que ele jejuou 3 dias na marra, mas ele reconheceu, se não fosse isso ele morreria, porque Deus tinha um propósito, evangeliza Nínive, e você está vivo, porque Deus tem um plano, um propósito. A Rolândia precisa ser evangelizada, as nossas gerações precisam ser salvas, nossas famílias, nossos parentes, nossos vizinhos, em nome de Jesus. Pode aplaudir, porque este é o propósito de Deus, salvar, chamar para o reino e servi-lo até a morte. Paulo sabia, a oração sempre dá direção para o alvo que nós precisamos, quando estamos em sintonia com Deus. Então ele fala, vai por aqui, vai por ali. Todas as vezes que você vê exemplos de Paulo, era a oração e pessoas se convertiam. A oração sempre nos fortalece na luta. Quantas experiências poderia contar nas horas mais difíceis, é que nós encontramos o alívio, o bálsamo de Deus. Quando alguém falou que a calça, o teu vestido não pode, aqui na poupança, não pode estragar aqui, mas precisa primeiramente rasgar aqui. Isso é um sinal que você coloca muito de joelhos. Esta é a vontade de Deus, é a oração. A oração transporta o homem mortal que está condenado à morte para a vida eterna. É apenas uma oração, convidando Jesus a entrar. Notem como é forte, é importante a oração de uma só pessoa. Nos leva como mortal para sermos imortal com Jesus. A oração, a palavra de Deus nos mostra quando as pessoas obedecem a Deus, como são diferentes. E nós Paulo viveu num navio, onde tinha 260 escarnecedores, traficantes, homicidas e matadores, não sei o que mais. Mas ele começa a se impor como pastor, como homem que Deus o havia colocado. Após a oração, após o jejum, as coisas começaram mudar. Paulo foi usado por Deus para encaminhar as 267 pessoas para a salvação. Imagina só, esta é a vontade de Deus. Todos nós, eu quero desafiar a você. Já faz um bom tempo que eu não faço. Traga pelo menos uma pessoa ainda este ano, para nós chegarmos a 267. Se cada um trouxer uma ou duas, nós vamos chegar e salvar tantas vidas também. Porque não é por acaso que este número está na Bíblia. Porque é para motivar, animar a você, fortalecer, incentivar, para evangelizar o povo que está perecendo, está na tempestade e não sabe o que fazer. Em terceiro lugar, Deus nos surpreende enviando pessoas. E o propósito dele sempre é o mesmo. Paulo era um prisioneiro, nos diz a Bíblia. E no 21 diz, Paulo se colocou em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade vocês deviam ter me ouvido e não partir de Creta, lá era uma praia, para evitar muitos danos. Agora eu quero dizer, quantas pessoas sofrem porque não ouvem a voz de Deus, não ouvem o pastor, muitas vezes, ouvem, mas não mudam. Aí tem problemas na família, tem problemas nas finanças, tem problemas talvez físicos, familiares, e não se envolve talvez no reino. Então tudo isso nos mostra, Paulo diz, vocês deviam ter me ouvido, mas agora ânimo. Ânimo quer dizer uma pessoa determinada para chegar ao alvo. Ânimo quer dizer força para agora continuar,
porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente um navio, versículo 22. Note que convicção, que certeza ele tinha, porque ele estava ligado com Deus. Aquilo que ouvimos do pastor Arthur, que jovens estão recebendo da parte de Deus revelação, versículos, Deus está falando isso, como Deus falou comigo na madrugada, e desta maneira eu vejo que nós não vamos perecer na tempestade. Não olha para Brasília, porque ela não tem a solução. Não olha para Curitiba ou para nenhum político, porque nenhum deles tem a solução. Mas somente Jesus. Aquele que está no barco, nos diz a palavra de Deus. Quantos danos eu já sofri, porque eu não ouvi pessoas que eu devia ter ouvido. Depois eu chorei, porque somos seres humanos. Mas quanto antes nós aprendermos, antes nós vamos chegar no destino que Deus preparou. O propósito de Deus é sempre chegar nos dias. Então, mas somente o navio, quer dizer, o que material vai perecer, mas as vidas pertencem a Deus. Ele quer que todos sejam salvos, nos diz a sua palavra. E lá ele nos diz, então, eles não deviam ter saído da ilha, porque levou mais ou menos 3 meses esta viagem, para vocês terem uma ideia. E quando chegaram numa dessas ilhas, eles deviam ter ficado, porque simplesmente eram, tinha uma ilha, então a montanha simplesmente protegia o navio, e não deviam ter partido de lá. Mas o comandante não estava ouvido para Paulo. Aí novamente ele nos diz então, ânimo significa coragem, determinação para enfrentar os problemas, desejo de vencer, de avançar, de conquistar o prometido. Porque no 23 ele fala, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sirvo, esteve comigo. Quer dizer, na hora difícil, ele não desanimou, um anjo veio falar com ele, porque ele havia jejuado alguns dias, orado. E agora eu gostaria, ele diz, o Deus que eu sirvo. Quando nós servimos a Deus, diz em Malaquias no final, último versículo, as pessoas verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Por que Daniel desafiou com ousadia, com fé, Nabucodonosor e todos os comandantes? Ele foi dormir com os leões, como é que falou o Aguinaldo? Viraram tudo gatinhos, né? Os leões viraram gatinhos, se aninharam em Daniel, Daniel, né? Na cova dos leões. Então, nada foi feito. Ele não foi atingido por nada. Por quê? Simplesmente ele falou, Deus que eu sirvo, se Ele quer livrar-me, Ele vai me livrar. Então nós precisamos crer nesse Deus maravilhoso. Mas um anjo apareceu, e eu gostaria de perguntar a você, qual é o anjo que você ouve? O anjo que te leva para o caminho, ou aquele anjo que vem e desaparece? O anjo que chora por você, que ora por você, que jejua por você, dá o ombro para chorar no dia a dia? Ou chega um outro aventureiro? Cuidado, gente. O anjo, Deus enviou o anjo, e no momento eu sou o anjo desta igreja. Tem mais 3 pastores, tem a equipe pastoral, que eles não vão enganar vocês nunca. Por isso é importante nós sabermos ouvir. E Paulo falou no 24, não temam,
é preciso que compareças para César, e eis que Deus, por sua graça, me deu todos quantos navegam comigo. Ele tinha convicção, porque essa ousadia, Paulo começou a virar um pregador naquele navio. Ânimo, não temo, ninguém vai morrer, nós vamos chegar a Roma. E eles chegaram, porque pela graça de Deus é algo que nós não merecemos, mas é dado por Deus para nós. E aqui nos diz então, versículo 25, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que vai fazer do modo como foi dito ou falou. No 27, nenhum de vocês perderá nem um fio de cabelo. Quer dizer, ele começou a profetizar, somente o navio ia se perder, porque é material, mas nenhuma vida iria se perder, porque Deus tem um propósito em cada vida, e como Ele te ama, como Ele te guarda, como Ele te proteja, é importante ver aquilo que Deus tem. E diz no 44, foi assim que todos se salvaram em terra, todos, os 267 vidas, chegaram numa ilha. Coisa linda aqui. Lembram-se, quando Deus está no comando, quando o homem está no comando. Lembra-se do navio Titanic, que tinha mais ou menos 2.500 pessoas. E lá estava escrito, nem Deus pode conosco, mas o gelo pôde com eles sim. Quebrou o navio, o iceberg. Notem, e lá eles pereceram. Notem, este é a diferença, onde o mundo coloca a sua confiança, e quem coloca a sua confiança em Deus. E Paulo falou, é o Deus que eu sirvo. Um dia Ele apareceu para mim, e um dia Ele apareceu para você. Um dia Ele te escolheu para servi-lo, Ele capacitou, e Ele disse, ser fiel, permaneça no navio. Se eles tivessem saído, eles teriam morrido. E é por isso que eu quero animar a você, permaneça nesta casa, porque foi aqui que Deus te trouxe, e você não caiu de paraquedas. Continue, tempestades e turbulências sempre virão, mas é importante que você ouve a pessoa certa. Paulo ouviu apenas uma pessoa, e aí ele continuou, e concluindo, há sempre uma praia após a tempestade. Quer dizer, há momentos que Deus dá o alívio para nós, e após a noite escura, chuvosa, vai raiar o dia, e assim será também na sua vida. E há sempre alegria após o choro ou nas dificuldades. Haverá simplesmente alegria. E eu gostaria de dizer a você, venha, hoje à noite, entre neste grande navio. Vai ter lutas, vai ter ventos, vai ter tempestades, ventos fortes, mas com toda segurança, você vai chegar a uma praia, porque o comandante é Jesus, amém? É Jesus, fala, é Jesus, e eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Venha e permaneça nesse navio com Jesus. Você vai chegar na ilha ou praia que se chama eternidade. Lá era uma ilha passageira, mas nós vamos chegar um dia numa ilha que se chama eternidade, o céu, porque para lá Deus vai nos levar. Esta é a vontade de Deus. E se você ver um pouco na frente, eu não vou ler os textos, mas você pode ler isso em casa. Continua, aí eles chegaram numa ilha, e lá simplesmente era muito chuvoso, eles foram recebidos muito bem. E Paulo foi lá, pegou alguns gavetos, e ele fez fogo. E a víbora, notem, quando Deus opera, vem o capeta que quer destruir o homem de Deus. Não é assim? Ou o líder, não é assim? Aí o que ele fez? Aí as pessoas, agora além daqueles 267, as pessoas da ilha, falaram, ele escapou do navio, mas a justiça vai pegá-lo. E Paulo só fez assim, ó, jogou a víbora
no fogo, ela morreu. E nada aconteceu com Paulo. E aí aquelas pessoas na ilha começaram a crer. É por isso, esse é o propósito de Deus, de levar Paulo para aquele lugar. As tempestades impediram que ele fosse direto para Roma. E mais adiante tinha um homem, uns dizem que é prefeito, Públio. Ele estava com problemas. E Paulo foi lá, orou por ele, ele foi curado na hora. E aí vieram todas as pessoas da ilha, os que estavam enfermos, e eram curados. Note por que Deus envia problemas, envia tempestade ou lutas, para que alguém possa vir nos abençoar, para que venha um anjo nos abençoar e falar conosco, ou a impor as mãos. Eu quero finalizar e dizer, hoje à noite, nós vamos agora ouvir, quem sabe mais ou menos esta última música, Descarrega, não é descarrego, viu? Aquilo que está aqui dentro, e nós vamos orar por você. Talvez você está inseguro, amargurado, ressentido, venha no altar de Deus. Eles aliviaram o navio e foram salvos. E se nós aliviamos aquilo que nos machucou, machuca, nós também vamos ter ânimo para prosseguir. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos ouvir mais uma vez esta música. Quero te convidar, se você está passando por alguma tempestade na tua vida, seja ela emocional, seja ela financeira, seja a busca de um serviço, seja alguma questão na tua saúde, queria estar te convidando você vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós ouvimos nosso pastor nessa noite uma palavra clara, que quando nós estamos em meio às tempestades, todos nós chegaremos firmes, fiéis, até o lugar de segurança, e essa é uma verdade para você. Então, por favor, vem aqui na frente, nós queremos orar, liberar uma palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, os líderes, supervisores, venham estar orando e abraçando essas pessoas, em nome de Jesus. Isso eu quero orar com você, sobre essa palavra tremenda que nós recebemos. Mesmo que você não tenha vindo aqui na frente, eu sei que você e eu passamos por lutas. E como é bom, a igreja, né, uma placa não vai te levar para o céu. Mas é tão bom quando nós passamos por lutas. É tão bom quando nós passamos por dor. Saber que tem alguém que pode nos estender a mão. E essa é uma chave, é uma marca da nossa família Siloé. De menos dedos apontados e mais mãos estendidas. Que agora você consiga sentir esse abraço do Pai sobre a tua vida, crendo e liberando você. Se você acabou de passar por uma tempestade, que bom que o Senhor tem te levado em segurança. Se você está passando por uma tempestade, o Senhor é a tua força. Se você não passou ou não está passando por uma tempestade, em breve você irá passar, e o Senhor é contigo. Os líderes dessa casa são contigo, os pastores dessa casa são contigo, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nós não precisamos temer as tempestades, porque nós temos um Deus que nos protege, que nos cerca por trás e por diante e nos fortalece. Quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que foi derramada sobre nós essa noite. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra é bem clara, nos dizer que o Senhor é conosco, que o Senhor é a nossa torre forte, que o Senhor é a rocha. Senhor, obrigado porque nós sabemos que em meio às tempestades, o Senhor nos ama e nos ama até o fim. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem reservado para nós sonhos e planos. Ajuda-nos a cumprir esses sonhos e planos. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a direção clara que o Senhor nos tem dado, Senhor. Por isso nós abrimos o nosso coração e abençoamos a cada família aqui representada,
Cremos que o Senhor tem reservado, Senhor, vitórias e paz em meio às tempestades. Abençoamos a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Agradecer ao Senhor que tem te amado, que tem te trazido a uma casa, tem te colocado pessoas em volta de você. Em meio às tempestades, você e eu iremos dar graças ao Senhor. O texto que o nosso pastor leu um pouquinho mais para frente, foi até o nosso devocional esses dias atrás, e me chamou muita atenção, que fala assim, que eles estavam sem comer, estavam apavorados, e Paulo falou assim, ele pegou o pão, deu graças, e todos foram animados. E é algo que eu gostaria que você abrisse teu coração, para quando você participar da ceia, teu coração seja avivado, teu coração seja animado, teu coração seja atraído para bem perto do altar do Senhor, para que você sinta o toque do Senhor, e que você tenha a certeza que o Senhor plantou você e a tua família no lugar certo. Nós queremos orar pelos elementos, abençoar, consagrar, e que você participe com esse entendimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, reconhecendo a ceia do Senhor, que nós fazemos como o corpo de Cristo. Fazemos juntos, celebramos junto, não em casa sozinho, num quarto fechado, eu, o pão e o vinho e o suco de uva, mas nós fazemos como o corpo de Cristo. Porque foi para isso que Ele morreu na cruz por nós, para nos dar unidade, para gerar comunhão entre nós. E por isso que nós podemos celebrar a ceia hoje. Amém? Senhor, nós reconhecemos o Teu sacrifício na cruz, por nossas vidas, por todos nós, Pai. E por causa da Tua obra na cruz, Pai, nós podemos ter o caminho de volta ao Pai. Por causa da Tua obra na cruz, nós podemos ser restaurados por Ti, Senhor, porque é o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos limpa, Senhor. E, Senhor, nessa noite, tomando esse suco de uva, comendo desses pedaço de pão que está aqui, Senhor, nós reconhecemos a Tua obra na cruz, nós fazemos isso em Tua memória, Senhor, não como um ritual religioso, não por religiosidade, mas nós fazemos isso lembrando, trazendo à memória o motivo real da Tua morte ali na cruz por nós, Pai. E nós fazemos juntos como igreja, como Teu corpo, Senhor, porque é a unidade que nos mantém, é o Teu amor que nos mantém em unidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.